Então, prontinho, essa aula ela está sendo gravada, tá? Eu posto ela no YouTube, em uma página que eu tenho. Essa página, ela não tem fins comerciais, eu também não divulgo, é só para vocês assistirem mesmo, tá? Porque é mais leve para vocês assistirem do que baixarem o vídeo, né? E aqui eu estou autorizando o pessoal a entrar. Pessoal, vou me apresentar pessoalmente, né? Não necessariamente pessoalmente, mas virtualmente, pra vocês poderem ver minha cara. Eu sou o Luiz Henrique Bembo Filho, eu sou professor da área de Química, tá? Eu sou coordenador do curso de licenciatura em Química também. Tenho aí, apesar dessa cara jovem que vocês estão vendo, né? Eu tenho já uma certa experiência com docência, né? Eu sou mestre na área, né? Me formei na UFG e atuo nessa disciplina de Química Geral aí pelo terceiro semestre consecutivo. Não necessariamente no curso de vocês, mas eu atuo no curso de Química. Esse semestre eu estou com essa disciplina no curso de Química, de Matemática e também no curso de vocês, que é Tecnólogo em Alimentos, tá? Eu vou apresentar aqui a minha página. Primeiro eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou apresentar aqui a minha tela do computador e eu vou mostrar para vocês lá o Moodle, como que ele está organizado. Então pronto, apresentando minha página. Aqui no Moodle, ó, no curso de vocês, né? O primeiro dia, eu nunca começo com conteúdo, é sempre apresentação da ementa, alguma coisa do tipo. Por quê? Como essa disciplina, ela é de primeiro período, acontece que muitas pessoas não entraram no curso até o dia 6. Tá? Então, para não ficar muito pesado, né? Na primeira semana, em geral, eu não faço nada, eu só me apresento mesmo e passo aqui a ementa. Na segunda semana, deixa eu ver que alguém entrou. Na segunda semana, eu condensei um pouco o conteúdo, tá? Coloquei somente uma atividade. Lembrando que vocês precisam fazer essa atividade para que vocês tenham presença, tá bom? Então, eu vou computar as presenças de vocês de acordo com o que vocês façam as atividades. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar também para vocês um arquivo. Na verdade, é um drive, né, com vários livros em que vocês podem utilizar para estudar, tá? Que são livros, inclusive, que estão na ementa de vocês. A aula de hoje, os slides que eu vou apresentar já estão aqui, tá? Essa aula, ela está sendo gravada, depois eu vou colocar o link dela aqui também para vocês assistirem, ou para os colegas que não puderam estar conosco agora, tá bom? E se eu mostrar a ementa para vocês, vou abrir aqui a ementa, ó. Vocês conseguem ver bem a minha tela e conseguem me ouvir bem? Sim. Sim, Beleza. professor. Sim. Show de bola. Então, ó, a ementa de vocês, ela começa aqui, ó, quando eu falo em ementa, são os conteúdos que nós vamos estudar, tá? Então, ela já começa em tabela periódica, depois massas atômicas, moleculares e mol, ligação química, estequiometria, radioatividade, voltada para alimentos, tá? Olha, eu vou dar uma ignorada, mas eu vou fazer aqui uma adição nessa ementa, tá? Eu não vou começar por tabela periódica. Como é um curso de primeiro período, eu vou iniciar com vocês sobre os fenômenos, né? Eu já coloquei sobre o que é química, sobre a importância da ciência, o que é ciência, e agora a gente vai falar sobre a matéria, tá? E os fenômenos que essa matéria aí sofre. Depois disso, a gente vai falar sobre os modelos atômicos, para então a gente poder seguir essa ementa aqui, tá? Nós temos um total de 20 encontros, certo? Esses livros aqui, ó, eu tenho todos. Eu vou colocar para vocês, tá? Eles estão em PDF. Eu vou disponibilizar ele para vocês lerem, né? Para vocês estudarem, tá? Só eu lembrar depois de liberar o drive para vocês. Então, voltando aqui, ó, nós temos 20 encontros. Nós estamos no encontro 4. Então, fiquem atentos, tá? Que já em breve
eu já coloco uma avaliação para vocês, porque eu não gosto de acumular muitos conteúdos. Professor, você pode aceitar meu pedido bem aí? Pronto, não tinha ouvido. Então, é provável que em breve, na semana que vem, ou outra, eu coloco uma avaliação para vocês. As minhas avaliações são tranquilas, tá? Como a gente está em ensino remoto, eu não uso de dispositivos para que vocês não colhem, para que vocês façam isso ou aquilo. O que eu posso contar é com a honestidade de vocês, né? Com o compromisso de vocês com o curso, tá? É meio rude falar dessa forma, mas é a realidade. Os professores de vocês já têm a vida deles, já têm a formação deles, já têm a profissão deles. Agora, quem está correndo atrás são vocês, né? Então, se você sair um profissional mal formado, você vai ter consequências aí no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ele vai saber te cobrar, tá? Então, eu peço a vocês que sejam honestos, né, com as atividades, com as avaliações. Eu sempre estou à disposição para tirar dúvidas, inclusive nas avaliações, tá? Eu não tenho problemas com isso, né? Visto que é remoto, a gente não tem muito o que fazer, né? Não existe um meio aí fácil de fiscalizar. Mas o que eu peço a vocês é o compromisso de vocês e a ética, né? De fazer. Não tem interesse em reprovar ninguém, por mim vocês estão todos aprovados, né? O que é interessante é que vocês saiam dessa disciplina sabendo algumas coisas, para que vocês consigam fazer as outras disciplinas, né? Não adianta você passar agora com 10 e lá na frente, quando voltar ao ensino presencial, você não conseguir desenvolver no seu curso, tá bom? Tive muitos colegas que abusaram de colar durante a graduação e não conseguiram finalizar o curso. Então, isso acontece, viu? Então, estudem, explorem seus professores. Meu WhatsApp está aberto para vocês, meu e-mail. Podem enviar dúvidas, pode pedir que eu estou à disposição. Eu estou sendo pago para isso, tá bom? Não se acanhem, podem pedir ajuda. Vamos começar a nossa aula, então. Opa. Aqui. Nossa aula está aqui. Vou botar aqui a apresentação. Vamos lá. Nossa aula hoje é sobre fenômenos químicos, né? O que é um fenômeno, pessoal? O fenômeno, quando a gente fala em fenômeno químico, é uma transformação. Por quê? Quando eu voltei lá atrás, lá no começo do curso, eu falei para vocês sobre. Cadê minha canetinha? Uai, oh, não é possível esse negócio. Deixa eu só ligar minha mesa aqui. Minha mesa agora não está funcionando. Eu tenho uma mesa aqui digitalizadora em que eu rabisco os slides aí. E isso para mim é importante. Agora sim. Deixa eu só voltar aqui. Então, pessoal, quando eu expliquei para vocês o que é química, eu falei para vocês que era o quê? Uma ciência, né? Coloquei várias coisas sobre ciência lá para vocês verem a importância da ciência, como que funciona, né, o processo científico, né? E se é uma ciência, ela estuda, né, ela aborda alguma coisa. No caso da química, nós abordamos a matéria. Tá. E o que é matéria? Né? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. Então, eu sou matéria, vocês são matéria, o computador, o celular que está na frente de vocês é matéria, o ar, né, que respiramos é matéria. Então, matéria é grande parte aí do, do que tocamos, do que temos e o que vivemos, não é mesmo? Além essa matéria, a gente estuda as transformações que ela ocorre, que é onde? Que é
o que? As transformações, que é o que nós vamos ver hoje, que são esses fenômenos. E para que essas transformações ocorram, é necessário o quê? Energia. Então, nós também estudamos aí as energias envolvidas nesses processos químicos ou físicos, tá? Que é o que nós vamos ver agora, fenômenos químicos e físicos. Deixa eu só voltar aqui para autorizar a entrada. Eu vou dar uma dica para vocês, sempre que for aula síncrona, igual hoje, entrem com o e-mail que vocês têm do IFTO, tá? Que aí eu não preciso autorizar e os professores não precisam autorizar, tá bom? Então, voltando aqui. Então, hoje, nós vamos estudar esses fenômenos físicos e químicos, né? O que são os fenômenos físicos ou químicos? Ó, é uma modificação que essa matéria sofre. Então, ó, você ferveu água, o que acontece? Ela começa a borbulhar lá, se você esquecer ela lá, ela seca, ela some. Não é que ela some, ela passa do estado líquido para o estado de vapor, né? Então, aí é um fenômeno que está acontecendo. Ah, professor, comprei um portão aqui para casa, só que o dinheiro não deu para pintar. Deixei lá. E o meu cachorro, todos os dias, vai lá e faz xixi nesse portão. Em um ano, o portão está todo podre. Ou seja, o portão ele oxidou, né? Ele enferrujou. Então, ele foi corroído. Então, aí ele sofreu um fenômeno químico, né? Ele sofreu uma transformação. Então, são essas as transformações que nós veremos hoje. Essas transformações podem ser físicas ou podem ser químicas. Qual que é a diferença? Os fenômenos físicos, pessoal, em geral, olha só o que vai ser. Vai ser essas transformações físicas aqui, ó, que nós aprendemos lá no primário, ó, e insistem no ensino médio também, ó. De sólido para líquido, fusão. De líquido para gasoso, vaporização. Gasoso para líquido, liquefação ou condensação. Líquido para sólido, solidificação. De sólido para gasoso, sublimação. De gasoso para sólido, sublimação ou ressublimação. E por aí vai. Aqui em cima, a gente vê o aspecto macroscópico, né? O que a gente enxerga. Né? Então, aqui em cima é uma visão macro, né? E aqui embaixo a gente pode ter uma visão micro. O que seria, então, os estados físicos numa visão micro? Olha, o sólido, você vê que ele está aqui, ó, altamente organizado, né, ordenado, as partículas muito próximas, com um grau de liberdade de movimento bem pequeno, né? E isso você consegue relacionar com as propriedades, olha, o fato do sólido ter forma, né? O sólido ele tem formato. Então, o sólido ele não escorre, né? Você vê uma coisa sólida, é porque ela tem o formato dela. Agora, o líquido, as partículas, olha, elas já têm um grau de liberdade maior. Então, essas partículas, elas se movimentam com maior facilidade. Por isso que o líquido ele tem essa propriedade de escorrer, né? De ocupar todo, dele preencher, né? Ele tomar a forma do recipiente, né? Se você coloca um líquido numa garrafa, o formato desse líquido vai ser o da garrafa, né? Vai ser o do recipiente que esse líquido ocupa. E também aqui, ó, já o gasoso é aquele estado físico que ocupa todo o espaço oferecido, né? Quando alguém solta um pum na sala, o pum não fica só em um lugar, ele ocupa toda a sala. Por quê? Porque sai no estado gasoso. Graças a Deus que sai só no estado gasoso, né? Que se sair além do estado gasoso, aí complica a pessoa. Não é mesmo? Então, aqui o gás, olha, ele ocupa todo o espaço oferecido, e olha só o quanto essas partículas estão agitadas, né? E o grau de liberdade que elas têm, o quanto elas podem se movimentar. Então, aqui elas podem se movimentar muito, aqui elas se movimentam bastante, e aqui elas se movimentam bem pouquinho. Tá bom?
Então, aqui a gente viu sobre os fenômenos físicos. Professor, tem outro tipo de fenômeno físico que não aparece aqui? Tem. Eu posso falar para vocês, olha, é o fenômeno, por exemplo, de solubilização. Como assim solubilização? Imagine o seguinte: você tem açúcar. Então, o açúcar está lá no seu pote de açúcar, né? Você tem aqui açúcar. O açúcar que está no pote está no estado sólido, ok? Aí você ficou nervoso porque tem prova de química na semana que vem, não sabe o que fazer da vida, está desesperado. Aí sua mãe vai lá, pega um copo com água. Essa água está vermelha, né? Aqui eu não lembro como é que eu troco a cor. Nesse programa eu não sei. Pega um copo com água, lembrando que aqui é água. Eu já ia falar para o senhor usar o preto, professor, que é mais fácil para ver, mas aí o senhor se explicou, eu já nem digo nada. Porque nesse programa eu não tenho aquela barrinha aqui ó, de mudar de cor. Mas tem um outro que quando eu for usar mais o quadro, aqui eu vou usar muito pouco. Quando eu for usar mais opção de cores lá, e fica mais colorido, uso mais o preto e o azul, aí melhora para ver. Tá? Então eu peguei açúcar, que estava sólido aqui, ó, e ó, coloquei na água. Então o que aconteceu com essas partículas de açúcar? Caíram aqui e eu não vejo mais o açúcar, tá? Ele se misturou aqui com a água. Eu solubilizei o açúcar. Aí eu pergunto para vocês, é uma reação, aqui é um fenômeno físico ou é químico? O que vocês acham? Químico. Um de cada vez para não tumultuar. Vamos lá. Ó, o açúcar se transformou, não transformou? Ele estava aqui sólido, coloquei ele na água, nem vejo mais ele. Ele se misturou com a água e eu não vejo ele mais. O que vocês acham? É um fenômeno físico? Isso, muito bem. Eu escutei alguém falar bem baixinho aí, vocês ouviram? Sim, é um fenômeno físico. Por quê? Quando eu tiver essa dúvida, qual a pergunta que eu vou fazer? Olha, era açúcar, né? Estava no estado sólido. Depois que eu coloquei ele em água, eu fui e coloquei ele em água. Coloquei? O que está aqui dentro da água continua sendo açúcar? Continua, não continua? Então, ó, continua sendo açúcar. Só que agora ele está dissolvido em água. Vou falar que ele está aquoso, certo? Então, se era açúcar e continua sendo açúcar, o meu fenômeno ele vai ser físico. Eu só mudei a forma dele, né? Ele continua sendo a mesma coisa. Diferente, por exemplo, do seu portão. Lá, ó, que ficou todo corroído, virou aquela ferrugem, né? Ele já se transformou em outra coisa, né? Ele já não é mais aquele metal lá que estava no portão. Ele se transformou lá em um óxido, né? Caiu a chuva, já carregou ele, já dissolveu e levou parte do seu portão, tá? Aquele buraco, né? Eu digo isso porque eu já tive um portão e praticamente eu perdi ele porque não deu tempo de pintar. Então aqui, ó, o fenômeno ele é físico, tá? Eu tinha açúcar, coloquei aqui na água, só mudou o estado de agregação dele, tá?
Ou seja, a forma como essas partículas estão juntas. Ó, então, a pergunta que você faz para saber se o fenômeno é físico ou químico é essa. Então, aqui, ó, vamos supor que aqui é água. Isso aqui seja água. Gelo é água? É, não é? A gente chama de gelo porque é água no estado sólido. Aí fez a fusão. Tá aqui líquido. Continua sendo água? Continua. Só que agora é água no estado líquido. Ó, água no estado líquido. Aqueci esse negócio e agora está aqui, ó, estado gasoso. Continua sendo água? Continua. Agora é água no estado de vapor ou gás, certo? Então, é um fenômeno físico? É, porque não mudou a constituição da matéria, olha. É a mesma coisa, não mudou a natureza dessa matéria, né? Era água, continuou sendo água, tá? Então, aí é um fenômeno físico. Dúvidas por enquanto? Sim ou não? Não. Não, né? Tá de Não, boa. não. Show. Tá tranquilo. Ah, só uma coisinha aqui, para vocês lembrarem aqui atrás, ó. Lembra que eu falei que essas transformações precisam de energia? Precisa, não precisa? Vamos fazer um raciocínio aqui. A água aqui, ó, gelo, água no estado sólido. Para passar para o estado líquido, precisa que a gente forneça energia ou que esse sólido perca energia? Você precisa derreter gelo. O que você faz? Que ele perca energia. Vamos pensar, ó. Está no estado sólido. Para derreter, o que você precisa fazer? Para derreter bem rápido. Esquentar, Esquentar. esquentar. E se esquentar, você está fornecendo energia ou ele está perdendo energia? Tá perdendo energia? Não, é se você está esquentando, você está fornecendo energia. Ó, vamos analisar aqui, ó. Olha para cá no micro. Tá vendo que o sólido está bem pouquinho agitado? Tá bem pouquinho, não tá? Aqui, ó. Sólido, bem pouquinho. Quando você fornece energia, ele passa a agitar mais, ó. Viu? Então as partículas ficam aqui, ó, num grau de liberdade maior. Ok? Então aqui você fornece energia e ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Da mesma forma, ó, tá líquido. Você bota na panela, vai lá e põe no fogão. O que você está fazendo? Você está fornecendo energia para o sistema, você está fornecendo energia para essa matéria. Essa matéria ela vai absorver essa energia e vai acontecer o que com ela? As partículas vão ficar, olha, mais agitadas. Tá? Ah, professor, mas e o processo reverso? Olha, se daqui. Professor, Oi. no Pode caso, falar. essas partículas que estão agitadas, no caso, seriam as bolhas. Quando ferve a água, ela gera bolhas, né? Tipo de Não. fervura. Isso? Gera bolha, mas essas partículas aqui, eu estou ilustrando como se fossem pequenas partículas de água, como se fossem as moléculas de água. Mas a gente não vai falar de moléculas agora. Imagine que é uma parte, a menor parte da água, tá? A gente não vai chamar de átomo nem de molécula agora. São as partículas de água, tá? Imagine assim. Pode ser? Você entendeu? Tá, entendi. Tá? Então, aqui, ó, são partículas de água. Então, ó, quando está no estado sólido, elas não ficam muito agitadas, tá? Se eu forneço energia, como? Deixando no sol ou aquecendo, elas vão ficar um pouco mais agitadas, vão para o estado líquido. Se eu coloco no fogo, forneci mais energia, elas vão se agitar mais até que vão se desprender uma das outras,
e vão ocupar todo o espaço oferecido. Aí o caminho de volta tá agitadão aqui, não tá? Muito agitado. Para voltar para cá, precisa fazer o quê? Perder energia. Como que perde energia? Esfriando. Ou seja, você tem água quente. Quando você está com uma água quente e mistura com uma água fria, o que que acontece? As duas vão ficar mornas, não vão? Isso acontece por quê? Equilíbrio térmico. Isso aqui que está quente transfere energia para o que está frio. Então, quando você tem lá uma água quente e ela vai esfriando, é porque ela está transferindo energia, né, para o ambiente. Então, a panela fica quente, tudo que está ao redor ali fica quente. É o que? É a água perdendo energia, até que ela vem para o estado líquido. Professor, botei na geladeira. A geladeira, ela é uma máquina de troca de calor. Então, o que que ela faz? Ela fica jogando lá, ó, ela fica. Você pode ver que atrás da geladeira é bem quente, né? Porque ela tende a fazer uma troca ali de calor. Então, é um motor, né, que faz um gás circular. Esse gás, por conta da pressão ser baixa, ele resfria, né? Então, ele resfria tudo que está ali dentro. Então, ele retira energia das coisas que estão dentro da geladeira. Então, ó, retirando energia, vai para o estado sólido, tá bom? Não se preocupem com essa parte energética, vocês terão física 2, tá? Física 2, aí vocês estudarão essa parte de termodinâmica. Vocês terão aí bastante coisa para estudar nessa relação de ganhos e perdas de energia, tá bom? Passando à frente. O senhor falou outra matéria? Oi? Não ouvi, falhou. O senhor falou assim que vai ter física. O senhor fala uma matéria especificada assim, em física? Vocês vão ter uma disciplina de física 2, tá? Vocês vão ter física 1, física 2. Ah, que maravilha. Vocês... Aliás, cara, não tenho certeza. Eu não tenho certeza, não. Mas provavelmente vocês terão, sim, essa parte aí de aquecimento, resfriamento, tá? Terão fisicoquímica também. Então, eu não sei dizer, eu tô confundindo. Tô achando que vocês é da. Tô confundindo o PPC de vocês com o da matemática, tá? Depois eu tenho que olhar. No PPC de vocês, lá na página do IF, vocês acessam lá o curso de vocês. No PPC, aí vocês podem a grade, né? Quais disciplinas vocês terão, tá bom? Vamos agora para os fenômenos químicos. Como é que é um fenômeno químico? Cara, o fenômeno químico, ó, tá aqui, não tá? Você tá vendo que tem, ó, tá meio rápido, mas, ó, você tem essa partícula aqui, que é de uma cor, ó. Essa aqui, preta, é diferente dessa azul, não é? Quando eles reagem, ocorre um fenômeno. Era esse e era esse, ó. Era o preto e o azul. Tenho agora um novo produto. Era uma coisa, se transformou em outra coisa, tá? Então, isso aqui é um fenômeno químico. Alterou a constituição, alterou a composição. Era uma coisa, se transformou em outra coisa. Diferente do fenômeno físico. Lembra que eu mostrei lá, ó? Era água, aí transformou, mas continuou sendo água, em um estado físico diferente. Aqueceu, continuou sendo água. Da mesma forma, o açúcar. Era açúcar, sólido. Coloquei na água, ele dissolveu. Continua sendo açúcar, tá? Então, qual que é a diferença? O fenômeno químico ocorre o quê, ó? Aqui, ó, tem, ó, uma ou mais substâncias se transformam e dão origem a novas substâncias. Quando isso acontece, a gente diz que aconteceu uma reação química, tá? E quando essa reação química acontece, a gente verifica algumas mudanças, tá? Algumas alterações, é o que vocês podem ver aqui, ó. Às vezes uma mudança de cor, né?
Vocês aí que são de alimentos, né? Quando você corta uma maçã e deixa ela no tempo lá um pouquinho, ela não fica mais escura. Então, ali ocorre uma reação química, tá? Não quer dizer que a maçã perdeu, né? Que ela está perdida, mas ali tem uma reação química. Então, a mudança de cor é uma característica. Liberação de gás, também, ó. Também aí, ó. Quando você pega bicarbonato e mistura com vinagre, né? Então, é uma reação química em que você está liberando CO2. Então, se libera gás, também é indicativo de uma reação química. Ou uma solidificação, ó, você mistura algumas coisas e elas solidificam. Então, aqui, ó, olha como é que é um precipitado, está precipitando aqui, ó. Então, isso aqui é indicativo também de uma reação química, tá? Aparecimento de chama ou luminosidade. Então, quando você coloca fogo em alguma coisa, também é uma reação química. Um vagalume, aquilo lá ocorre por reação química. Coisas que emitem luz. Então, não necessariamente a luz elétrica, estou dizendo, mas você tem algumas reações químicas, como é o caso dessa aqui, ó, dessa aqui que tem liberação de gás. Na verdade, acho que está invertido, né? Essa imagem aqui é a 4 e essa imagem aqui é a 3, tá? Essa aqui você pode ver que libera gás, ó. Por isso que ela meio que explode aqui. Já essa aqui, ó, que tem essa luminosidade, né? Seria a 4. Então, aqui, aparecimento de uma chama ou sinal de luminosidade, também indicativo de uma reação química. Ok? Show! E Vamos falar agora, oi, de representações. Como é que eu represento as coisas que acontecem na química? Vocês já ouviram falar de átomos? Já, não já? Vocês sabiam que a Sim. gente nunca viu um átomo? Sim. Nunca vimos um átomo. Ninguém nunca viu um átomo. Tanto que a gente não estuda o átomo. O átomo, ele é da nossa imaginação. Ele é um modelo explicativo, tá? A gente não vê ele. Quando eu simbolizo as coisas aqui para vocês, é símbolo, não é realidade, não é uma miniatura, tá? Então, na química, a gente trabalha muito com representações, tá? E uma das formas de a gente representar as coisas, né, é aqui a representação dos elementos químicos, tá? Um elemento químico, ele é formado pelos átomos que apresentam propriedades químicas iguais. E aonde que eu vejo isso? Eu vou passar aqui um pouco à frente, ó, a tabela periódica. A tabela periódica é de quê? Tabela periódica dos elementos químicos. Ou seja, tudo que existe, ou melhor dizendo, tudo que nós conhecemos, né, se você pensar que o universo é muito grande, é feito a partir desses elementos que tem na tabela periódica. Se eu pensar a água, o que é a água? A água, a fórmula da água é H2O. Ou seja, são dois átomos de hidrogênio. Olha o hidrogênio aqui. Tenho dois hidrogênios. E ó, taranana, oxigênio aqui. E um átomo de oxigênio. Então, pela junção desses elementos, quando dois átomos de hidrogênio se ligam a um átomo de oxigênio, eu tenho água, né? Vamos pensar em outra coisa. Ah, meu portão é de ferro. Então, aqui o ferro, ó. Professor, Oi, pode falar. é super interessante isso que o senhor está falando, porque o nosso corpo ele é formado por água, né? Sim, temos Agora, água. a água também
Isso, tem o oxigênio que nós respiramos, que é tudo isso que o senhor está falando. Uhum. Quando está com a imunidade baixa, tomamos ferro, né, Uhum. para aumentar a imunidade. Uhum. E uma coisa que eu descobri agora, com meus 51 anos, é que quando você começa a chegar nessa idade, começa a faltar os minerais, começa a Cálcio, baixar, aí zinco, falta o zinco, é um monte de coisa que tem no é um nosso corpo. monte, né? É, Os minerais, eles ficam aqui nessa parte aqui dos metais, olha, né? Então, é muito importante, né, a gente fazer essas reposições de cálcio, zinco, potássio, ferro, né? E é interessante tomar cuidado, porque a gente vai aprender daqui a pouco que esses elementos químicos aqui, ó, por exemplo, o ferro, ele tem diferentes apresentações. Ele pode ser na forma de ferro 2 e pode ser na forma de ferro 3. Qual que é a diferença? O ferro 2 é o que o nosso organismo precisa, que está nos alimentos. Na couve, no fígado, que mais aí que tem muito ferro? Sempre coloca a galera com então, feijão, né? Já o ferro 3 é aquele ferro, por exemplo, se você colocar o prego na água, aquela ferrugem que solta, né, ela é constituída de não serve para nós, tá? Esse aqui não é bom para o nosso organismo. Este aqui é. Então, antigamente era muito comum as pessoas colocarem prego nos filtros de água, né? Cozinhar feijão com prego, né? Isso não é indicado, porque o ferro que o nosso organismo precisa, ele vai estar nessa configuração aqui de ferro 2. Não se preocupe que em breve vocês vão entender o que é a diferença desse 2 e esse 3 aqui. O que eu quero que fique claro nesse momento é que tudo que existe, nós conhecemos, o nosso corpo, tudo isso é constituído, ó, por esses 118 elementos, tá? Por uma mistura aí desses elementos. Igual eu mostrei aqui. O que é água? É quando dois átomos de hidrogênio se ligam a um átomo de oxigênio e forma aqui, ó, água. Da mesma forma, é o nosso corpo, da mesma forma, é um vírus e por aí vai. Tá bom? Voltando aqui, temos as representações, igual eu mostrei, ó, os elementos químicos, hidrogênio, oxigênio. Se eu mostrar para vocês uma representação de reação química, eu posso fazer isso, ó, igual eu estava ali atrás. Ó. Eu tinha hidrogênio, misturei o hidrogênio com o oxigênio, e se transformou em água. Olha, aqui era um gás, aqui era outro gás, diferente desse primeiro, se misturaram, reagiram e formaram outra coisa. Então, por que é um fenômeno químico? Aqui era uma coisa, se transformou em outra coisa totalmente diferente, tá? Uma coisa que eu gosto de exemplificar é o seguinte: isso aqui eu acho lindo a química, porque, ó, imagine que eu tenho sódio. E da mesma forma, não é o sódio que a gente está acostumado, né? Não é o sódio que a gente consome. Esse sódio que eu estou colocando aqui, ó, ele é metálico, é tóxico, tá? Então aqui, ó, não é nem metálico, ele está no estado sólido, tá? É o sódio metálico, né? Aqui eu represento com S, por estar no estado sólido. Ele é tóxico. Sódio metálico, pessoal, ele é um metal que brilha, muito molinho. Eu consigo cortar ele com uma colher, para vocês terem uma noção. Só que ele tem um problema. Se ele cair na pele, ele queima a pele. Se eu jogar ele em água, ele pega fogo, explode, tá? E ó, quando cai sódio na mão, por exemplo,
Estou dizendo dele nesse estado aqui, ó, metálico, tá? Não é o sódio que a gente toma na água, né? No soro caseiro, não. Quando ele cai, por exemplo, na mão, ele queima a mão. O que eu faço? Lavo com água? De jeito nenhum. Você tem que pegar uma pinça e tirar com muita paciência, porque se você apertar ele, ele vai quebrar, tá? Então, sódio é muito difícil de manipular, não é muito fácil de manipular, não. Então, ó, sódio. Então, eu posso dizer aqui que ele é tóxico, né? É perigoso para a gente. Eu pego o sódio e coloco ele na presença de cloro. Cloro é um gás, né? Esse gás, ele também é extremamente tóxico, né? Isso aqui mata. Se você aspirar, por exemplo, aquele cloro de piscina, você vai tossir até você vomitar, você vai passar muito mal, seu olho vai arder, tá? O cloro, ele é extremamente tóxico também. Só que quando eu coloco esses dois elementos, essas duas substâncias... Professor, teve a pessoa que perguntou se o sódio seria só da... Não é bem isso. A soda cáustica é o hidróxido de sódio. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Então, ó, o sódio, na presença do cloro, o que acontece? Se transforma numa substância que se chama cloreto de sódio. Esse tal de cloreto de sódio também é conhecido como sal de cozinha. Opa, peraí. Então eu tinha uma substância tóxica que reagiu com outra substância tóxica e produziu um tempero que eu coloco em alimento. Então, peraí. Isso aqui eu posso comer. Não é bom exagerar, né? Porque senão dá hipertensão, mas tóxico, queima a pele. Tóxico, não consigo respirar na presença disso aqui. Reagiu, se transformou em uma coisa que eu coloco na comida. A química é linda mesmo, né? Já pararam para pensar nisso? Uma pequena modificação na matéria é a diferença entre ela te matar ou conservar seus alimentos ou melhorar o sabor da sua comida. E no sal, professor, Impressionante. no sal ainda tem o iodo, né? Que é o que faz falta também para o tireoide, né? Você tem que ter o iodo para tireoide. Isso, para evitar, né, as doenças da tireoide, existe, né, o sal de cozinha ele tem que ter essa adição de iodo, né? Por isso que é sal iodado. Vocês tinham falado lá do hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio ele é assim, ó. Ele é NaOH. Então, ó, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, é isso aqui, ó. Você tem sódio, oxigênio, né, e hidrogênio. Então você tem aí, ó, uma outra composição com sódio, só que isso aqui já não é mais alimento, né? A soda ela é corrosiva, ela tem uma propriedade que é de corroer algumas coisas, né? Então, na soda tem sódio? Tem, mas é ela junto com o oxigênio e o hidrogênio. Então, quando tem essa fórmula aqui, eu tenho a soda cáustica. O nome químico desse aqui, o nome é hidróxido de sódio, tá? Passamos à frente. A representação dos elementos químicos, pessoal, nem sempre ela teve essa forma como eu estou mostrando para vocês, tá? Eu ainda não mostrei, mas eu vou colocar agora, né, a forma correta de representar. Mas antes, olha, tinha os símbolos. Olha como é que era, né? Isso aqui é muito antigo, né? A gente está falando aí de século XVII, XVIII, né? A forma como os químicos da época
ilustravam e simbolizavam os elementos químicos, né? E é interessante que, hoje em dia, os nomes dos elementos químicos, né, as letras que a gente utiliza, ela vem muito do nome de origem, tá? Então, ó, o símbolo aqui ó, em inglês, na época, o Dalton utilizava, esse aqui é o símbolo alquímico, tá? Esse aqui é da época da Idade Média, não é nem século 17, 18, não. Esse aqui é século 15 para trás, tá? Antes do Renascimento. Porque química também é história, viu? Química é filosofia, química é história. Por quê? Quem que faz a química? Os seres humanos. Então, os seres humanos são seres históricos, né? Então, a evolução dela acontece por meios aí de fatos históricos. Então, antes aqui do Renascimento, né, os símbolos utilizados eram isso aqui, ó. Depois, o Dalton utilizava um símbolos baseado no nome, mas o nome é em inglês. Igual, ó, ouro é o gold, então ele utilizava o G. Prata, silver, utilizava o S, né? O ferro era iron, então utilizava o I. O cobre, copper, então utilizava o C. Só que a simbologia que a gente utiliza hoje vem mais do nome de origem desse elemento, né? De quando ele foi descoberto. Então, muitas vezes, a origem vem do latim, igual o ouro. O símbolo dele na tabela periódica, se eu mostrar para vocês aqui, ó. Opa, o ouro, ele está aqui, ó. O ouro está aqui. Ó, aqui é o ouro. O símbolo dele, ó, Al. A prata, ó, AG, né? Então, ó, o nome de origem do ouro, Aurum. Então, por isso que o símbolo do ouro é a U, né? A prata, argento, então a prata, ó, AG, ferro, ferro, Fe, cobre, cuprum, por isso que é Cu, né? E por aí vai. Uma coisa que eu quero falar para vocês: representação de elementos químicos. Vou usar aqui. Na representação de elementos químicos, eles podem ter uma letra, podem ter duas letras, ou podem ter três letras, tá? Aqui vocês não estão vendo elementos com três letras, mas numa tabela periódica anterior a essa, quando esses elementos aqui, ó, esses últimos elementos não tinham nome ainda, não tinham sido batizados, eles apareciam com três letras, tá? Se vocês pegarem umas tabelas mais antigas, você vai ver lá elementos como U, K, H e por aí vai, tá bom? Então, o que você vai observar? Não importa a quantidade de letras que um elemento tem. A primeira letra é sempre maiúscula. Ixi, Maria, aqui ficou ruim. Então, ela é sempre maiúscula, ok? Então, se tiver uma letra, por exemplo, hidrogênio, ó, hidrogênio, é H maiúsculo. Ah, mas e se tiver duas letras? Opa, então, ó, primeira maiúscula, a segunda precisa ser minúscula, certo? Ó, aqui, ó, o césio, CS, ó, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Rádio, mesma coisa, R maiúsculo, A minúsculo. E por aí vai. Se você pegar algum elemento aqui da tabela antiga, ele vai estar assim, ó, U maiúsculo, U minúsculo e, sei lá, aqui, o Q minúsculo. Tá bom? Então, a representação dos elementos químicos ocorre dessa forma. Primeira letra, sempre maiúscula. Na prova eu coloco assim, ó. Eu pergunto, quantos elementos químicos tem em cada
em cada uma dessas substâncias. Aí eu coloco assim, ó, CO, coloco CO e coloco CO2. Qual que é a diferença desse CO para esse CO? Que o O é minúsculo e o outro O é maiúsculo. Isso, mas qual que é a diferença que eu vou observar? Como aqui tem uma letra maiúscula e uma minúscula, isso aqui, ó, é só um elemento. Certo? Só tem um, né? Ó, maiúsculo, minúsculo. Esse aqui só tem um elemento, concorda? Concorda comigo? Sim, Já sim. aqui, ó, maiúsculo, maiúsculo. Então, esse aqui é um Aí elemento e esse aqui é é dois outro elementos. elemento. Aqui no caso, ó, quem que eu tenho? Eu tenho carbono e o oxigênio. Então, aqui são dois elementos, né? Já esse CO aqui, ó, é o cobalto. Olha onde ele está aqui, ó. Um elemento apenas, tá? Isso aqui pode deixar. Vamos pensar só nesse aqui. Essa parte, vocês entenderam? Alguém ficou com dúvida aqui? Sim ou não? Não, Não. professor. Tudo certo. Eu quase nem Não? enxerguei, Não. eu quase nem enxerguei, porque o vermelho tá muito fraquinho, e eu tô olhando pelo celular, e pelo celular eu quase não vejo. Ah, tá. Não, eu vou disponibilizar essa aula depois no vídeo. Eu acho que fica melhor, né? Fica maior na tela. Porque aqui tem uma divisão, e você está me vendo daqui, fica um pouco menor. E depois eu vou ver se eu consigo mudar a cor nesse programa, tá bom? Nesse aqui eu não sei mudar. Ok, Depois eu professor. dou uma modificada, tá? Então, passando à frente, como que eu represento essas substâncias, pessoal? Então, ó, vou representar a molécula de água aqui, ó. Olha que beleza. Eu tenho os elementos hidrogênio e oxigênio, né? E aqui eu tenho o índice. O que é o índice? É a quantidade de cada um, tá? Aqui eu tenho H2. Significa o quê? Que eu tenho dois átomos de hidrogênio, ok? Aí aqui, professor, aqui não tem nada, ó. Que aqui não tem nada? Se não tem nada à frente, significa que é apenas um. Então, qual a leitura que eu faço? H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando eu tenho dois átomos assim juntos, ligados, eu digo que eu tenho uma molécula, tá? Então, dessa forma, eu estou representando uma molécula. Posso representar assim, ó, representei assim, e aqui para você visualizar melhor, ó, quando eu falo de átomo, né? Você pode pensar em átomo como uma partícula apenas, a gente não estudou modelo atômico ainda. Então você tem, ó, um átomo de oxigênio, aqui, oxigênio, e dois átomos de hidrogênio ligados, tá? Aqui uma outra substância, ó, ozônio, não tem a camada de ozônio? A camada de ozônio, a constituição dele é essa molécula aqui, ó, de O3. Ou seja, é oxigênio, só que como que está esse oxigênio? Ele está com, ó, três átomos ligados, então são três átomos ligados. Ah, professor, então a gente respira ozônio? Não, tá? O que nós respiramos é o gás oxigênio, que está na forma de O2, tá? O2, sim, é o gás oxigênio que respiramos, tá? Certo? Então, a representação do ozônio é essa, ó, três átomos de oxigênio ligados. Aqui uma outra representação, certo?
Olha que interessante isso aqui, ó. Bem parecido com o que eu mostrei para vocês anteriormente. Ácido clorídrico. Isso aqui, ó, também é conhecido como ácido muriático. O pessoal utiliza muito isso aqui para limpeza, tá? Extremamente corrosivo. Muito corrosivo mesmo. Então aqui, ó, ácido clorídrico. Se eu misturo o ácido clorídrico com a soda cáustica, que é aqui o hidróxido de sódio, ó, aqui o hidróxido de sódio, que também é muito corrosivo, eu também vou ter o sal de cozinha, né, em água. Olha que beleza! Mais uma das coisas aí maravilhosas, né, do que é a química, né? Eu sempre falo, né, o dia que tiver alguém que domine totalmente a química, essa pessoa domina o mundo, né? Porque se você domina a matéria, o que é a matéria? Tudo que ocupa espaço. Então, a matéria é praticamente quase tudo, né? Então, essa pessoa vai ser, ó, vai dominar o mundo. Então, não se preocupe, gente. Vocês alimentam o mundo e a química colabora com vocês para produzir mais alimentos e alimentos de mais qualidade. Então, aqui é uma equação química, né? O que é essa equação química? Aqui a gente representa o quê? Uma reação química. Etanol reage com oxigênio. Então, ó, etanol, né, que é o álcool, reage com oxigênio. Quando o etanol reage com oxigênio, né, ele se transforma em gás carbônico e água. Olha, antes da setinha, aqui, ó, antes dessa setinha, o que vai reagir, eu chamo de reagentes. Depois que reagiu, o que formou é o produto, tá? Então aqui é uma equação química e ó, muita atenção, quando fala que é uma equação, equação não tem um sinônimo de igualdade? Opa, errei aqui. De igualdade? Tem, não tem? Essa igualdade não significa que vai ser a mesma coisa, mas essa igualdade eu estou dizendo em quantidade de matéria. Aí vocês vão lembrar lá na frente, né? Na próxima aula a gente já vai estudar a lei de Lavoisier, né? Na química quase todo mundo lembra. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Não é assim? Pois é. Então, na próxima aula a gente já vai falar de Lavoisier. Então, quando eu digo que é uma equação química, né, é nesse sentido, tá? Não é uma igualdade de substâncias, mas sim uma igualdade de quantidade de matéria. Nada vai desaparecer ou aparecer, tá? A massa que eu tinha aqui nos reagentes vai ser igual à massa que eu tiver nos produtos. Então, aqui falamos de elementos químicos, falamos da tabela periódica e vou descartar essas anotações. Tá? Voltando aqui para a carinha de vocês. Alguma dúvida por enquanto? O que vocês me dizem? Com o tempo eu vou ficando mais familiarizada com o assunto. Que é bom, foi bom ouvir. Gostaram? Que bom. Na próxima aula, pessoal, aqui eu não vou apresentar para vocês, porque eu acho que vai ficar muito pesado para um dia só. Não é esse não, deixa eu pegar aqui, esse aqui. Eu acho que vocês já têm condições de lerem esses slides aqui que eu já coloquei lá, tá? Aqui tem bastante história, né? Você pode ver. Aqui a gente fala da constituição da matéria, né? O que a gente pensa, né,
no segmento aí, ao longo da história, né, o que a gente consegue explorar aí sobre do que a matéria é feita. Então, eu coloquei um pouquinho de história aqui para vocês, tá? Dei uma lida sobre isso aqui. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta, mas assim, que não tem muito a ver, mas tem a ver com a nossa aula. Diga. É porque os cientistas, eles não acreditam na história da formação do homem, né, que veio de Deus. Né? Eles acreditam naquele Homo sapiens que foi se desenvolvendo e tal. Mas, pelo que a gente estudou até agora, esses produtos químicos, né, essa química, os elementos químicos, basicamente tudo está no barro, né, que é o que conta que a gente foi formado. Então, assim, eu queria entender por que os cientistas não acreditam quando as evidências que a gente vê provam o contrário do que eles falam que a gente veio do Homo sapiens. Ah, tá. Não. Aí a gente entra num assunto muito interessante. Por quê? Veja bem, nós temos tipos diferentes de conhecimento. Não é nem que significa que o cientista não acredite, né? A ideia que se passa de um cientista é que ele é um cara que não acredita num Deus, né? Que não tem religião e por aí vai. Isso não é verdade, né? Os cientistas, né, muitos deles são religiosos, posso dizer que a grande maioria não tem uma relação direta, não, tá? Qual que é a grande questão? Os tipos de conhecimento, eles são diferentes. Por exemplo, o conhecimento, a gente pode pensar aqui num conhecimento de senso comum. Se eu te falar, sempre eu tomo boldo, chá de boldo, tá? Tá, mas por que eu tomo chá de boldo? Por quê? Minha mãe me disse que faz bem para o meu estômago. A minha avó falou para minha mãe que fazia bem para o estômago. A mãe da minha avó falou para minha avó que faz bem para o estômago. E ao longo da nossa vida, né, a gente tem essa cultura de tomar o chá de boldo sempre que o estômago está ruim. Eu não sei te dizer cientificamente o que tem no boldo que faz bem para o meu estômago, que faz eu melhorar o meu estômago, tá? E eu não sei te dizer se faz mal para alguma coisa. Não sei te dizer. Só sei te dizer que quando meu estômago está ruim, eu tomo chá de boldo, resolve. Tá. Esse conhecimento que eu estou falando para você do chá de boldo, ele é um conhecimento de senso comum. É aquela coisa que a gente aprende vivendo, né? Que eu não preciso saber por quê, nem onde, nem quando. Eu só aprendo e pronto, sei que funciona, tá? Esse é um tipo de conhecimento. Agora, o conhecimento científico, ele é um pouco mais burocrático. Como assim que eu digo burocrático? O conhecimento científico, ele precisa ter lógica, tá? Então, no sentido da lógica, eu não posso atribuir a religião. Eu não posso atribuir, por exemplo, igual você colocou aí, o surgimento do homem, né? A criação do homem. Para o cientista, é mais viável, né? As evidências que ele tem, né, por conta de outros animais, de fósseis que foram encontrados, ele pensar numa evolução, de que a matéria se formou de alguma forma, essa matéria foi reagindo, até transformar em um ser vivo, esses seres vivos foram se desenvolvendo até ter seres vivos mais complexos, esses seres vivos foram se adaptando ao ambiente, foram se modificando até chegar no Homo sapiens que tem hoje. Tá? Isso é baseado em quê? Nas informações que se tiram, né, ao longo da história. São informações do quê? De fósseis, né, que foram encontrados. Então, são teorias criadas a partir de coisas materiais, tá? São coisas materiais. Então, é um conhecimento científico porque tem uma lógica, né? Então, essa lógica é o que sustenta esse conhecimento do cientista, dos cientistas hoje. Hoje eles dizem isso, né? Não significa que daqui a 100 anos vai ser a mesma teoria, de que nós somos aí o Homo sapiens sapiens, né?
e surgimos aí do macaco, e por aí vai. Já a religião, ela é diferente, ela é totalmente diferente do conhecimento científico. Por quê? Porque a religião, ela é dogmática. O que é dogmático? O que é um dogma? Igual, os cristãos, né, o católico, ele segue a Bíblia, né? Então, ele lê a Bíblia é uma escritura sagrada, o que está ali, ele não tem que concordar e nem discordar. Se ele é um cristão, ele segue aquilo ali e pronto. Não tem discussão se está certo ou se está errado, ok? A Bíblia é uma escritura sagrada. Eu não entro na igreja para questionar a existência de Deus, de Jesus Cristo. Se eu entro na igreja é porque eu acredito nisso, ok? Então é dogmático, tá? Então por isso que são conhecimentos diferentes, né? E eles não precisam entrar em conflito. Na verdade, eles precisam o quê? Nós seres humanos, eu penso, né? Isso é uma posição pessoal, que nós precisamos dos três. Olha, é impossível eu viver sem o conhecimento de senso comum. É isso que eu aprendo com a minha vivência. É impossível viver sem a ciência hoje em dia, né? O que seria de nós sem os remédios super avançados, né? Sobre os materiais, igual a senhora usa um óculos, né? A sua visão não tivesse aí uma lente de tecnológica de alta qualidade que te desse conforto de enxergar bem, não é mesmo? Então a gente precisa da ciência. E a religião, ela também é necessária para a nossa vida, né? A forma como nós desenvolvemos a nossa psique, né? A nossa questão psicológica, é extremamente interessante que eu pense que tem algo superior a mim, né? Que depois dessa vida, né, eu terei uma certa continuidade, que quando eu estou em momento de dificuldade, tem mais alguém olhando por mim, né? Um ser superior que está cuidando de mim, né? Então eu vejo assim que todos esses conhecimentos, eles são complementares, né? A gente não precisa colocar eles em conflito, tá? Então essa é a visão que eu tenho. Eu tenho alguns livros sobre o processo científico em si, né? Sobre o que é realmente a ciência. Vale a pena, em algum momento, dar uma lida, tá bom? Espero que você tenha entendido aí, que você tenha gostado dessa explicação. E qualquer hora vamos prosear aí sobre isso. Sempre bom discutir ciência, discutir sobre a vida. Simone, você levantou a mãozinha, você quer falar? É que eu tive que desligar a câmera que eu estou amamentando, tá, professor? Ah, tá. Que bom. Gente, eu não vou entrar nessa parte agora. Meu Deus, sai daqui, meu filho. Deixa eu abrir aqui o negócio. Que é essa outra aula aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Que é essa outra aqui. Eu não vou entrar nela hoje, porque ela é um pouquinho mais pesada, né? Então não vejo muito sentido. Eu vou deixar lá no Ava. Quero que vocês deem uma lida, tá? Dê uma lida sobre isso aqui. Aí na próxima aula eu vou botar ao vivo com vocês, eu dou uma passadinha em tudo certinho, né? Porque a parte que a gente vai explorar mais na próxima aula é essa parte aqui, ó, que é a lei de Lavoisier, que é a partir daqui que a gente vai ter uma maior atenção, porque a partir disso aqui, tem alguns exercícios para a gente fazer. Ó, lei de Prost, lei de Gay-Lussac, leis volumétricas aqui. A partir disso aqui é que a gente vai entrar no modelo atômico de Dalton, tá bom? Então, na próxima aula, eu quero que vocês já tenham lido isso aqui, já tenham uma noção, para que a nossa aula seja mais rapidinho. Tá? Inclusive, aqui a gente vai ver uma diferença, por exemplo, sobre o conhecimento científico e também o conhecimento filosófico. Ó, por quê? Aqui a gente tem um átomo, a gente sai do conhecimento filosófico, que são os filósofos pré-socráticos, né, que é o Aristóteles. Aristóteles não é pré-socrático, né, ele é pós. Mas tem outros, ó, aqui, ó, Empédocles, Heráclito, Anaximes, Tales de Mileto, são os pré-socráticos, né? Nós saímos aqui da filosofia e vamos para o átomo aqui num conceito científico, né? Qual que é a diferença?
a filosofia ela se baseava só no pensamento lógico. Já o conhecimento científico ele necessita, né, de evidências, né? E no caso, muitas vezes a gente explora essa evidência por meio do experimento, tá bom? E aqui tem umas coisas bem legais, porque aqui a gente explora um pouquinho a história, ó. A gente fala, ó, do declínio do Império de Alexandria, né, quando Alexandre o Grande lá morreu, foi morto, né? Então aí a subida do Império Romano, a Idade Média, né, que é a Idade das Trevas, o surgimento da alquimia, aí depois o Renascimento, até chegar aqui ao que a gente chama aí dos primeiros momentos aí da ciência, de ter a química como uma ciência mesmo. Isso aqui é bem bacana de vocês analisarem. Eu fico esperando vocês darem uma lida, tentem fazer esses exercícios, é bem facinho, tá? Se vocês olharem aqui o anterior, vocês vão conseguir fazer. E na próxima aula a gente já começa a falar do Dalton. O Dalton era daltônico, vocês sabiam? Teremos aí a aula sobre elementos químicos, né, sobre aí os átomos, tá bom? Então eu vou colocar os livros para vocês, igual eu prometi. Vou ver se eu coloco um exercício também para vocês fazerem, tá? Que vai contar aí como a presença da aula. No mais, oi Maria Alice. Foi sem querer? Eu quero falar? Professor, esses exercícios, eles são mais para constar a presença, né? Só que quando a gente olha lá, ele consta uma notinha. Aquela notinha é válida? Sim, os exercícios, olha, quando eu apresentei a disciplina, lá na primeira aula eu apresentei a disciplina, eu coloquei como que eu vou dividir as notas, tá? E uma boa parte dessas atividades, tá? Então, as atividades eu utilizo para computar a presença e também para nota. E os exercícios, eles são importantes para você ficar acompanhando aí como que você está indo na disciplina, tá? Eu nunca coloco um exercício, assim, eu não sou aquele professor que coloca um monte de exercícios só para te cansar. Eu quero colocar exercícios mais pontuais para ver se você entendeu, né, a aula, ver se você tem alguma dúvida. E se tiver dúvida, pode me chamar, tá? Ok, obrigada, professor. Por nada. Alguém mais? Não? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? Obrigado aí pela presença, foi muito bom, ó. Tivemos aí mais de quase 25 pessoas na aula, né? Oi, Oi, Maria Alice, tudo bem? boa tarde, tudo. Boa tarde. Professor Luiz, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Até mesmo por um problema que eu não estou conseguindo enviar as atividades. Por quê? Eu ainda estou com problema no sistema, que eu ainda não estou apta, né? Ou seja, as minhas atividades estão todas feitas, mas eu não consigo emitir. Tanto que eu coloquei aqui, ó, um comentário sobre o status. Eu coloquei, ó, dia 24, boa tarde, eu não consigo enviar as minhas atividades. Ó, deu uma travada. Eu vou te falar, aí depois o pessoal aí repassa para ela, tá? Em geral, pessoal, eu sou bem tranquilo com a entrega de atividade, tá? Eu não costumo deixar ali um prazo muito curto, não. E essas primeiras atividades, por exemplo, eu nem coloquei prazo de fechar, tá? Então, avisa aí para Maria Alice depois, né? Não sei se ela está me ouvindo, que ela pode postar as atividades lá assim que o sistema for liberado para ela, que vai estar aberto, tá? Então, não deixem de fazer as atividades, né? Eu falo para vocês fazerem as atividades assim na semana das aulas, que é para ser mais pontual e você chegar com dúvida para mim na próxima aula. Porque senão não vai adiantar, né? Já pensou, eu estou lá na frente no conteúdo e você me aparece com uma dúvida de uma aula de um mês atrás, né? Então você já vai estar muito atrasado, tá bom? Então tentem fazer as atividades no próximo aí de quando foi a aula, tire as dúvidas comigo, mas eu não, igual eu disse para vocês, da minha parte, dificilmente alguém reprova comigo nesse sistema remoto, tá? Porque eu dou muita chance, eu tiro dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada, tá bom? Quando é presencial, eu sou um pouquinho mal, assim,
Minhas provas são mais difíceis, eu pego no pé, eu consigo pressionar. Mas dessa forma, eu sei que todos vocês têm dificuldades. Ó, a gente tem colegas que assistem aula pelo celular, então eu compreendo, né? Tem dia que a sua internet não presta, a minha também não. Então, assim, aproveitem esse momento, tentem estudar, aproveitem seus professores, tirem dúvidas, né? Que é um momento difícil, mas se a gente juntar, a gente for junto, acho que a gente consegue superar, tá bom? No mais, boa tarde para todo mundo. Obrigado aí pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem estamos juntos de novo, tá bom? Tchau, tchau. E eu vou colocar essa aula daqui a pouquinho lá no Ava, tá? Vai ter o link aí para quem quiser assistir a aula depois. Até mais. Tchau, tchau, galera. Oi, Maria Alice, você voltou. Alô? Tá me ouvindo? Eu falei com o pessoal aquela hora, é o seguinte, eu vou deixar Tá abertas as me atividades. ouvindo? Eu vou Pois deixar. é, igual eu estava falando. Aí eu consigo fazer as atividades, mas eu não consigo emitir. Tá, então vamos fazer o Hã? seguinte, eu vou deixar aberto lá, tá? Eu vou deixar aberto. Eu vou Então, entrar primeiro. isso. Aí assim que. Não, eu vou deixar aberto. Assim que você conseguir postar, aí você posta, tá? Não vai ter nenhum prejuízo em relação a isso, não. Em relação à nota e presença, tá bom? Que aí, no caso, quando você conseguir o acesso, aí você me avisa só para eu voltar e corrigir. Tá ok, então. E se você tiver dúvida também ao longo. Tá ruim, a transmissão tá ruim. Eu não estou ouvindo quase nada. Eu vou escrever aqui. Tá bom. Então falou, obrigada. Tá, tchau. Tchau.